Sim, eu implementei o modo caverna na minha vida mudou drasticamente. E se você seguir todos esses métodos que eu implementei, você vai mudar a sua também. E a primeira coisa que eu aprendi e desenvolvi implementando o modo caverna na minha vida foi que a minha visão do mundo mudou. Literalmente mudou. Sabe aquela visão das pessoas medíocres que pensam que você nasceu assim e você vai morrer assim? Pois é, eu tinha esse pensamento. Eu vivia no modo stand-by, cara. Para mim, se importar com o futuro era a coisa mais fútil a se fazer. Eu focava no meu presente, focava no que eu queria fazer, focava nos hábitos que faziam liberar minha dopamina e faziam ficar muito feliz. Por exemplo, jogar um videogame, perder tempo com pessoas fúteis, fazer essas coisas, mexer nas mídias e redes sociais que não me tragam um resultado esplendoroso no futuro. E eu comecei a ver, praticando o modo caverna, eu comecei a ver o mundo de forma diferente. Eu comecei a ver que sim, tem como você mudar de vida. E sim, tem como você prosperar, ter uma vida abundante e mudar a sua vida da água para o vinho. Porém, basta você querer e fazer. Então, eu comecei a ter essa mentalidade abundante, essa mentalidade próspera, que as pessoas abundantes e bem-sucedidas têm. Eu também aprendi, cara, que isso incluindo nesse tema, nesse primeiro tema que eu quero passar para você, eu também aprendi que se vitimizar não é a melhor coisa a se fazer da vida. Isso também está incluído nessa questão de olhar, de ver o mundo, de ver o horizonte de uma forma diferente. Se vitimizar não é a melhor forma possível. E eu comecei a ver que as pessoas se vitimizam muito por coisas que são responsabilidade delas. Então, por exemplo, muitas coisas são responsabilidade da pessoa que ela que tem que cuidar e ela joga a culpa no outro. Ela divide, aliás, ela não divide, ela joga toda essa culpa no outro e elimina a culpa dela. Como se ela não fosse a culpada por aquilo. E também, ao mesmo tempo, ela não resolve aquele problema, aquele desafio que apareceu na vida dela. Eu comecei a perceber que as pessoas se vitimizam demais e que as pessoas realmente não estão dispostas a jogar o jogo. E sim estão dispostas a passar o jogo para a pessoa do lado, com medo de jogar o jogo. E se vitimizam por isso. E eu comecei a ver e eu comecei a não me vitimizar. Eu parei de me vitimizar e comecei a assumir a responsabilidade para mim mesmo. Comecei a resolver meus problemas sozinho, sem jogar a responsabilidade, sem se vitimizar por aquilo, sem reclamar das coisas. Eu comecei a encarar as coisas não como um problema, e sim como um desafio na minha vida. Quando você tem essa mentalidade de pegar as coisas que acontecem na sua vida não como um problema, e sim como um desafio, você eleva o seu patamar de vida e eleva o seu patamar de ver as coisas. Porque muitas pessoas, quando acontece um problema, elas perdem o controle e acham que acabou a vida delas, que não tem mais chances de ela subir de vida. Porém, quando acontece alguma coisa, você tem que encarar como um desafio que vai te fortalecer e fazer você chegar naquele degrau que você quer. Porque você tem que saber que para você chegar naquele degrau que você quer, você tem que aprender com a vida. Você tem que aprender com as experiências que a vida joga. Você tem que aprender com as experiências que a vida bate em você. Só que se você não pensar que aquilo é um desafio, você não vai aprender. Se você pensar que aquilo é algo ruim, logicamente, ninguém quer aprender algo ruim, você não vai aprender. Mas se você pensar que é um desafio, você vai aprender com aquela situação. Esse ensinamento é muito profundo e que realmente mudou. Realmente me mudou e realmente mudou a minha forma de pensar as coisas. Eu também comecei a ver que não basta só você praticar e ter uma ação, agir perante uma atividade, mas que o ambiente te influencia demais. Isso eu também estou batendo nessa questão de enxergar a vida como um todo, como um horizonte. O ambiente bate demais com essa questão do seu sucesso. Tá? Então o ambiente pode te fortalecer, pode te ensinar, mas ao mesmo tempo ele também pode te jogar para baixo. Ele pode também te colocar para baixo e fazer você ser uma pessoa fracassada mais ainda. Por que, Natan, que tu tá falando sobre essa questão de ambiente? Bom, como você, eu também já fui você. Eu também já tive no fracasso. Eu também já tive amigos ruins. Eu também já tive desesperado na vida sem saber o que fazer. Eu também não tinha conquistado o sucesso ainda. Eu também não tinha a mentalidade que eu tenho hoje.
Eu já fui você. E eu quero dizer para você que o ambiente não basta só você agir. O ambiente te influencia demais. Então, por exemplo, você pode ter a melhor mentalidade do mundo em pensar em prosperar, em pensar em ter sucesso. Porém, se o teu ambiente não te influencia e não te fortalece nessa questão, você não vai se manter. Você vai ser insustentável, uma coisa que não se sustenta. Você não vai se manter, porque o seu ambiente está sempre te influenciando para baixo. Você pensa assim: eu quero ter sucesso, eu quero ser próspero, eu quero ser abundante, eu vou ser próspero, eu vou evoluir. Porém, aí você vira do lado, tá o seu amiguinho lá. Para com isso, cara. Não faz isso. Você nasceu assim, você não vai mudar, você não vai conseguir mudar, você não vai conseguir fazer isso. Só pessoas especiais conseguem isso, só pessoas diferentes conseguem isso. Você não é uma pessoa diferente. Então, o que adianta você ter esse tipo de mentalidade e ter uma pessoa do teu lado te jogando para baixo? Então, por isso que eu falo, além da ação, o teu ambiente tem que estar adequado e tem que estar coerente com aquilo que você quer. E a gente consegue ver que nitidamente você é a média das cinco pessoas que você convive. Porque olha para um fumante, vê se ele não convive com outros fumantes. Olha para uma pessoa que é viciada em álcool. Vê se ela não convive com outras pessoas que também é viciada em álcool. Olha para uma pessoa fracassada. Vê se ela não anda com outras pessoas fracassadas. Agora vamos ver o mundo de forma diferente. Olha para uma pessoa abundante. Vê se ela não convive com pessoas abundantes, pessoas de sucesso, pessoas que prosperaram, que venceram na vida e que têm uma vida bela, elegante, linda a se viver. Então a gente cada vez se aprofunda nesse tema de que o ambiente te influencia demais. E se você não abrir os seus olhos e enxergar realmente se o seu ambiente está te influenciando para o lado bom ou para o lado ruim, você vai cada vez se tornando uma pessoa fracassada e medíocre. Essa é a verdade. O ambiente, cara, você deve tratar o seu ambiente com muito, muito cuidado mesmo. Muito cuidado mesmo, porque ele pode te jogar para baixo e ao mesmo tempo ele pode te levar para cima. Eu aprendi isso muito cedo. E eu também. Isso fez parte no começo do meu modo caverna, porque eu aprendi isso logo quando comecei o meu modo caverna. Eu andava com uma pessoa, com umas pessoas que não eram legal para o meu crescimento. E aqui eu não estou falando em pessoas viciadas em drogas, viciadas em todos esses outros vícios de mal a pior. Estou falando de pessoas que não tinham um pensamento abundante. Pessoas que se conformavam com a vida que elas têm. E tem até hoje. Para ser sincero, eu fui a única pessoa que mudei. Eles continuam lá até hoje. Eles não tinham esse pensamento. Então era inevitável que eu crescesse naquele ambiente. Era quase improvável que eu conseguisse crescer naquele ambiente. E eu tive que mudar de ambiente. Eu tive que trocar o meu ambiente. Logicamente, eu trocando o meu ambiente, eu entrei no modo caverna. Eu entrando no modo caverna, eu consegui focar em mim, consegui elevar o meu nível. Consegui elevar o meu nível de conhecimento, de prosperidade, de desenvolvimento pessoal, comecei a conquistar as coisas, comecei a ter pequenos resultados e hoje eu estou no lugar onde você está me vendo, no meu ápice. A troca de ambiente para mim teve uma reflexão de que as pessoas, elas, olha, sinceramente, as pessoas, elas não têm nenhuma importância para o teu sucesso. O que eu quero dizer com isso? Dane-se. Dane-se se você tá com medo ou se não tá com medo, ou se você sente pena que você vai largar os teus coitados amigos. Cara, teus amigos não vão fazer você chegar no sucesso. Fato isso. Então, ou você desapega deles, ou você afunda o barco junto com eles. Ponto. E aí você tem que decidir o que você quer para sua vida. A vida é feita de decisões. Duas coisas que a vida é feita. A vida é feita de decisões e de mudanças. Ou seja, você tem que se adequar com as mudanças e também tem que ter ótimas decisões. Porque se você não ter nenhuma dessas duas coisas, você vai fracassar. Anota isso, cara. Anota isso em um caderno. Pausa esse vídeo e anota no caderno. A vida é feita de mudanças e de decisões. Se você não ter uma decisão boa e se você não saber se adequar às mudanças, você vai fracassar. Ponto. É isso. Dá uma olhada para o seu ambiente, vê se o seu ambiente é como um balão
entre aspas. O que é um ambiente balão, Natan? Um ambiente balão é um ambiente que sempre faz você prosperar, sempre faz você subir. Ou se o seu ambiente é um ambiente âncora, um ambiente que te prende. Estar num ambiente desconstrutivo é como se você tivesse trancado em um quarto com 4 paredes, sem uma janela e sem vista para a rua. Você não consegue enxergar a vida de forma diferente. Você não consegue enxergar como está o tempo. Você não consegue enxergar as pessoas. Você não consegue ver nada. Você simplesmente está vivendo naquele ambiente tóxico e ruim. Ruim. Que cada dia que passa te torna uma pessoa pior e cada vez mais você se afunda no fracasso. É literalmente isso. Você praticamente não consegue ver as coisas. Tá? Hoje, por exemplo, hoje me tornando a pessoa que eu sou hoje, eu consigo ver muitas coisas que as pessoas que vivem a vida que elas vivem não conseguem ver. Então, cara, eu começo a ver pessoas boas de verdade, pessoas boas que têm a capacidade de evoluir em um ambiente péssimo e que fazem hábitos péssimos, horríveis. E que se ela soubesse que ela tem toda essa capacidade, ela poderia mudar a vida da água, mudar a vida dela da água para o vinho. Mas por que eu consigo enxergar isso? Porque eu mudei, eu comecei a ver a vida de forma diferente. Só que aquela pessoa, ela não consegue ver da forma que eu vejo. Por que ela não consegue ver da forma que eu vejo? Porque, como eu falei, ela está presa em um quarto com 4 paredes, sem janela e sem porta. Ela não consegue ver a rua. Ela está presa ali. É como se estivesse preso na gaiola. Não consegue sair. Porque ela já está no consciente dela e no inconsciente de que aquela vida é a vida perfeita dela para viver. Que ela não consegue mudar de vida. Ela não vai conseguir mudar de vida porque ela nasceu assim. Ela nasceu pobre e ela vai morrer pobre. Ponto. É isso que é na cabeça dela. Ela já entrou no comodismo, ela já acha normal pegar ônibus com lotado, ela já acha normal trabalhar de segunda a segunda ou de segunda a sábado e ter só o domingo para descansar. E esse domingo ela jogar esse domingo fora. Ela já acha normal tirar férias só no final do ano. Cara, isso é normal tirar férias só no final do ano? Lógico que não. Porra, a coisa mais linda possível de se ver é uma pessoa que fala assim: eu consigo ir pra praia, eu consigo tirar minhas férias quando eu quiser. Não importa se está em época de veraneio, não importa se está em época de verão, eu consigo tirar minhas férias quando eu quiser. Eu sou dono da minha agenda, eu decido o que eu faço. Eu tenho a possibilidade de dizer não ou sim. É a coisa mais bonita e linda de se ver. E a maioria das pessoas não tem essa capacidade. Não tem. Não tem. A maioria das pessoas estão presas na vida medíocre delas, nesse inconsciente que prende ela cada vez mais. Mas quando você começa a ver o mundo de forma diferente, você começa a mudar a sua vida. Você começa a prosperar e se desvincular desse ambiente tóxico e que é um ambiente que cada vez mais te puxa para baixo. E aí muitas pessoas podem dizer assim: Natan, eu tenho medo de me desvincular dos meus amigos e viver uma vida sozinha. E, logicamente, uma vida nova, entre aspas, né? Uma vida nova, entre aspas, porque ela vai ter desafios novos, ela vai ter hábitos novos. Porém, eu quero te dizer que é no novo que a gente aprende. Porque, vamos supor, se você tiver um hábito que você faz há anos, há séculos, você não vai aprender com ele. Porque você já sabe como fazer. Você nunca vai aprender com ele. Agora, quando você tem sempre novos desafios, você vai aprender com ele. Por quê? Porque coisas novas a gente aprende mais. Coloca isso na sua cabeça. Quando tem coisas novas, a gente aprende mais com as coisas. Então, coloque na sua cabeça que a mudança faz parte do novo. E o novo é bom porque você vai aprender mais. Então, essa é a mentalidade que você tem que adquirir. Você vai se desvincular desse ambiente ruim, porém, veja bem, porém, você vai se abrir para o novo. E se abrindo para o novo, você vai aprender muito mais. Você vai evoluir o seu desenvolvimento. Você vai evoluir a sua capacidade, as suas habilidades, a sua vida. Você vai mudar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que você ama. Seja o seu filho, seja a sua filha, seja a sua esposa, seja o seu esposo, seja a vida dos seus pais. Ponto. Mas você tem que ter a coragem,
a coragem de se desvincular desse ambiente ruim, começar a ver a vida de forma diferente, A média está aqui. As pessoas bem-sucedidas estão aqui. Natan, o que é a média? A média faz parte das pessoas medíocres, que reclamam de tudo, que são vítimas, que são medíocres e que literalmente não gostam do que fazem. E que quando chega na segunda-feira, elas reclamam por ser segunda-feira, por estar começando mais uma semana, e quando chega na sexta-feira, elas comemoram porque está chegando o final de semana e elas vão poder ir para baladinha, festinha e fazer todos esses vícios ruins que elas têm. É isso que você tem que estabilizar na sua vida. É essa mudança que você tem que fazer. Se abra para o novo e aprenda com o novo. Aprenda com o novo. Comece a ver a vida de forma diferente, com uma mentalidade diferente. Porque só é próspero, só é abundante quem começou a ver a vida de forma diferente. Quem começou a ver a vida de forma diferente. Saiu da média. Sobre essa questão também eu quero contar algo que... uma simples reflexão que eu tive essa semana, que eu estava lendo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. E ele estava contando uma história de uma senhora que falou para um rapaz. Falou bem assim: a vida é bela para quem sabe apreciar o belo. Ou seja, o que quer dizer isso? Para quem sabe apreciar a vida, para quem sabe viver a vida de uma forma inteligente, a vida é bela. Mas para quem não sabe, a vida se torna ruim. E coloque uma coisa na sua cabeça: a vida não é das vítimas, não é das pessoas inteligentíssimas, mas que não praticam, não é das pessoas medíocres, não é das pessoas que não têm ação em cima do que fazem. Não é dessas pessoas. Não é dessas pessoas. A vida, veja bem, a vida é de quem age, de quem tem uma ação em cima de tudo. A vida é das pessoas que pegam uma pedra e transformam elas em pedras que vão cada vez mais construir o seu castelo amanhã depois. Pegar as pedras que a vida começou a tirar nela e transformar o seu castelo. E não ficar chorando pelaquela pedra. E pegar aquela pedra do chão e ficar se batendo. Não. A vida é de quem pega a pedra e transforma ela num castelo amanhã depois. Ou seja, saiba lidar com os seus desafios. Quando você tem essa mentalidade de que você tem que saber lidar com os seus desafios e que tudo é desafio e não um problema, você começa a ver a vida de forma diferente, começa a enxergar o horizonte de forma diferente, começa a ver a vida mais próspera, mais clara e mais bela. Bela. Só que a vida é bela para quem sabe apreciar o belo. Vamos lá. A segunda questão, o segundo tópico que eu aprendi sobre essa questão do modo caverna é que nós precisamos ser para merecer. Vou repetir de novo. Nós precisamos ser para merecer. E aqui eu não estou dizendo que você vai merecer só quando você chegar lá no seu objetivo, no seu propósito de vida. Eu estou falando que agora, nesse exato momento, aonde você estiver, no lugar que você estiver, na posição que você estiver, você precisa ser a pessoa que você quer para merecer aquilo. Ou seja, você precisa fazer coisas que as pessoas que merecem e que têm aquilo que você quer faz, independente se você está lá ou não está. Você precisa ser primeiro. Você precisa se tornar primeiro aquela pessoa. Muitas pessoas falam assim: ah, eu quero ser rico, eu quero ter riqueza, eu quero ser uma pessoa abundante, uma pessoa próspera. Aí eu pergunto para ela: beleza, mas você se tornou uma pessoa próspera, uma pessoa rica? Aí a pessoa fica para mim: como assim, Nathan? Não tô te entendendo. Cara, primeiro, para você merecer ser uma pessoa rica, primeiro você precisa ser uma pessoa rica. O processo começa quando você começa a se tornar a pessoa que tem aquilo que você quer. Então, começa a pesquisar o que uma pessoa rica faz, o que uma pessoa abundante faz.
ela dorme até as 2 da tarde, ou ela começa a desenvolver, desenvolver livros no desenvolvimento pessoal e começar a aplicar um estudo para progredir o conhecimento dela e cada vez mais elevar a sua riqueza. Você começa a colocar do lado direito coisas que as pessoas ricas fazem, do lado esquerdo coisas que as pessoas ricas não fazem. E aí você começa a ver se você está fazendo aquilo que as pessoas ricas fazem e se você não está fazendo aquilo que as pessoas ricas não fazem. Se você estiver fazendo essa ordem, logicamente você está no caminho certo. Se você estiver ao contrário dessa ordem, você não está no caminho certo. Porque você primeiro precisa ser, para depois merecer aquele cargo de ser uma pessoa rica, de ser uma pessoa abundante. Então, eu aprendi isso. Que primeiro eu tenho que fazer os hábitos, primeiro eu tenho que ter uma ação de uma pessoa que tem aquilo que eu quero. E não primeiro eu tenho que ter, primeiro eu tenho que merecer aquilo. As pessoas têm essa crença, essa objeção de que eu mereço tudo. Eu mereço tudo. Pô, a pessoa nem age, a pessoa não tem nenhuma ação. Eu mereço. Sai na rua perguntando para as pessoas, tu merece ser rico? 99% das pessoas vão dizer, eu mereço. Mas aí tu vai ver os hábitos, as coisas que as pessoas fazem todos os dias, não bate com o merecimento delas. Pô, tu não faz, tu não se torna uma pessoa que merece realmente e tu quer merecer. Tá falando sério isso? Poxa, pensei que tu pensasse melhor. Então é você começar a ver de forma diferente, cara. Você começar a ver a vida de forma diferente. De novo, tô batendo nessa tecla. Nós já estamos em outro tópico, mas eu estou batendo nessa tecla. Você precisa ser para merecer. E esse ser para merecer significa ver a vida de forma diferente. De que primeiro você precisa se tornar aquela pessoa para depois merecer o que aquela pessoa tem. Ponto. Muitas pessoas às vezes olham os carros de luxo na rua. Nossa, eu mereço aquilo. Eu mereço aquilo. Beleza, mas tu faz o que aquela pessoa que está dentro daquele carro faz? Tu não faz, então tu não merece. Ponto. Você só vai merecer se você fazer, se você ser aquela pessoa. Aí sim você merece. Você tem bons hábitos? Você tem uma boa rotina? Você faz coisas prósperas, abundantes? Então você merece. Se você não faz, você não merece. Ponto, acabou. Tire essa crença da sua cabeça que você merece tudo de bom e não está fazendo nada para merecer tudo isso. Seja, se torne a pessoa para depois merecer aquilo, os bens materiais e a riqueza que essa pessoa tem. Automaticamente colocando esse conhecimento na sua vida, você coloca na sua cabeça de que você tem que parar de se vitimizar, você tem que parar de reclamar, você precisa parar de perder tempo e começa a colocar na sua cabeça que o mais eficiente e o melhor a se fazer é começar a ter uma ação para ser a pessoa que você quer ser, quer merecer, e aí sim depois merecer aquilo. O terceiro ponto e último tópico e último que eu quero se abordar nessa questão, é a transformação da mentalidade medíocre para a mentalidade de sucesso. Primeiro eu quero te dizer que a mentalidade eu sou solo. A mentalidade é a base de tudo. Então, como a mentalidade eu sou solo, se você plantar, cara, vamos colocar aqui, você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo. Você pode andar com o Steve Jobs. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo. Porém, se você plantar o conhecimento que você tem no concreto, não vai vingar. Porém, se você plantar em um local fértil, vai vingar. Então, é essa questão, cara. Você tem que saber, veja bem, você tem que saber plantar o seu conhecimento no local correto, através da sua mentalidade. Através da sua mentalidade. É a mentalidade que vai definir se você vai ter a tão sonhada Lamborghini que você quer. É a mentalidade que vai definir se você vai ter a tão sonhada vida futura que você quer. Natan, por quê? Como assim? Eu pensei que era a ação. A ação vem em segundo plano. Em primeiro plano, você tem que transformar a sua mentalidade. Por quê? Porque as coisas primeiro acontecem no invisível para depois se tornar visível. Natan, como assim as coisas acontecem no invisível para depois se tornar visível? Simples. Veja todas essas pessoas que chegaram ao sucesso. Todas elas cansaram de falar que primeiro elas imaginavam toda a vida que elas têm hoje para depois adquirir essa vida. Então, ou seja, primeiro a vida acontece aonde? Aqui.
na mente, você começa a imaginar no invisível, que não é algo factício, algo que você consegue tocar, para depois sim se tornar visível. Tem até um menino que eu vi, menino não pode dizer, ele já deve ter seus 20 anos, mas que eu vi no Instagram que ele falou que hoje ele tem uma BMW, o primeiro carro dele que ele comprou é uma BMW, e ele falou que quando ele andava de ônibus, ele se imaginava dentro do ônibus com um fone, a música tocando, ele se imaginava dirigindo aquela BMW. E hoje ele tem a tão sonhada BMW. Então isso significa que realmente as coisas acontecem no invisível, cara, no invisível, para depois se tornarem visíveis na mentalidade. Mas como essas coisas vão começar a se tornar visíveis, logicamente você fortalecendo a sua mentalidade. Cada vez fortalecendo com coisas boas, não com coisas ruins. Porque a vida é tudo aquilo que você age e tudo aquilo que você pensa. Tudo aquilo que você age e tudo aquilo que você pensa. Ponto. Qual é o seu pensamento? Qual é o seu pensamento perante a vida? O seu pensamento é um pensamento de pessoa medíocre, vítima, que olha sempre as coisas de um lado errôneo, ou é um pensamento próspero, abundante, que sempre olha como oportunidade, desafio, e que você consegue vencer e que a vida é bela, basta você torná-la bela? Qual é o seu pensamento? A ação. Como você age? Você já vai pro jogo pensando que você é uma pessoa medíocre que você não vai conseguir, ou você vai com uma confiança no talo e no fim sai campeão? A vida é feita de tudo que você pensa e age, cara. Ponto. Ponto. É isso. Então a mentalidade é o solo, a mentalidade é o que define. Mas você tem que plantar ela num terreno fértil. Porque senão, se você não plantar num terreno fértil, você vai plantar no concreto. E no concreto não vai crescer, cara. Não vai gerar fruto. Não vai crescer uma bela árvore que você vai conseguir colher vários frutos amanhã depois. Porém, se você plantar num terreno fértil, logicamente vai crescer uma linda árvore com vários frutos para você colher amanhã depois. É isso, velho. É a mentalidade. O começo é a mentalidade. Se você quer mudar, muda a sua mentalidade primeiro. Depois você muda os seus hábitos e as coisas que você faz. Primeiro você muda a sua mentalidade de ver as coisas. Por quê? Porque a gente, vamos para um exemplo bem prático, tá? Por que você tem que mudar a sua mentalidade primeiro? É bem simples essa questão. Você tem que mudar a sua mentalidade primeiro. Por quê? Vamos por um exemplo aqui. As pessoas que ganham na loteria, as pessoas que ganham na Mega Sena. Pega todas essas pessoas. Essas pessoas, cara, várias notícias comprovam que essas pessoas ganharam todo o dinheiro que tiveram que ganhar e dentro de 2, 3 anos voltaram a ser pobres, voltaram a ser medíocres. Por quê? Porque elas tiveram a grana, mas elas não tiveram a mentalidade da pessoa que tem aquela grana, para saber administrar aquela grana, sustentar aquela grana. Então ela recebeu aquela grana, poxa, é a mesma coisa, por exemplo, é a mesma coisa você receber uma Lamborghini na tua mão e não saber dirigir. É a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Por isso que aí a gente entra na questão de primeiro você se tornar a pessoa que você acha que você merece para depois merecer. Porque daí você vai chegar lá preparado. Agora, se você não fazer isso, você vai ser que nem o campeão da Mega Sena. Ele ganha toda a bolada, mas dentro de 3 anos ele volta a ser pobre de novo. Porque ele não mudou a mentalidade dele para uma mentalidade próspera. Ele continuou com a mesma mentalidade medíocre. Então, continuando com a mesma mentalidade medíocre, ele simplesmente pegou aquele dinheiro e jogou tudo fora, tudo pro ralo. Mas se ele tem uma mentalidade próspera, ele sabe que ele tem que pegar aquele dinheiro, guardar uma parte dele e, logicamente, investir. Investir em bolsas, em coisas que voltem o triplo, o dobro daquele dinheiro para ele. Faça render aquele dinheiro. Que aquele dinheiro trabalhe para ele, não ele trabalhe para o dinheiro. Então, cara, é tudo mentalidade. Tudo mentalidade. Se você quer mudar, muda a sua mentalidade primeiro. Muda a sua forma de ver as coisas. Muda a sua forma de enxergar e de pensar. Ponto. Depois você muda os seus hábitos, muda as suas ações, muda o que você faz diariamente. Mas primeiro mude a sua mentalidade. Então, também para você mudar a sua mentalidade, você deve alimentar a sua mentalidade de coisas boas, de coisas saudáveis e que levam o seu patamar de vida. Então, por exemplo, você acha que uma pessoa medíocre
ela tem o hábito de ler, de estudar frequentemente, de pensar no futuro dela, de querer coisas abundantes e mudar de vida? Logicamente não. Por quê? Por que que ela não tem esse jeito de pensar, essa mentalidade? Porque ela não anda com pessoas assim. Ela não alimenta o seu cérebro de coisas saudáveis, de coisas boas, de frutos bons para amanhã depois. Então tudo também vai da forma que você alimenta a sua mentalidade. Quanto mais coisas positivas você alimentar a sua mentalidade, mais positiva a sua mente vai ficar para te ajudar a alcançar o sucesso. Mas se você alimentar ela de mais coisas, de fracassos medíocres, coisas ruins, mais medíocre e mais fracassada ela vai se tornar. E mais ela vai te ajudar, logicamente, a ser uma pessoa fracassada. Então alimente a sua mentalidade em coisas abundantes e prósperas.